Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Peço perdão pela minha cara, tá? Estou tentando gravar esse vídeo aqui pela quinta vez, então tá dando, acho que quinta não, acho que mais, viu? Tá dando um trabalhão para poder gravar esse vídeo, então desde já peço desculpas a vocês se não sair perfeito, se tiver erros e tudo mais, tá certo? Mas, segundamente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: parabéns a todos que estão se empenhando nesse período de quarentena, esse período tão difícil que a gente está vivendo hoje, tá certo? Então, muito obrigado pelo empenho de vocês também, porque sem vocês, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho, tá certo? E também, assim como vocês precisam da gente, nós também precisamos de vocês para funcionar, para que tudo isso funcione, tá certo? Então, ó, vocês estão de parabéns, tá? Ao pessoal que não está fazendo as atividades como deveria, tá? Cuidado, tá bom? Porque para vocês que acham que isso aqui não vai valer nada, no final vai valer e vai valer muito, tá certo? Então, cuidado, tá? Não ocupem a mente com coisas desnecessárias. O grupo da escola está lá para a gente passar atividades, tá? Para nós nos comunicarmos, tá bom? Como se fosse uma sala de aula, tá certo? Então, não esqueçam, a atividade passada é a atividade que tem que ser feita, tá? A aula passada é a aula que tem que ser assistida, tá bom? E não ignorada por vocês, tá ok? Agradeço a todos, tá? O empenho, desde já. E o pessoal que não está se empenhando, acordem, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver essa semana? Como vocês já devem ter observado, aí na tela está escrito números inteiros, tá bom? Números inteiros, revisão, Escola Domingos Lopes da Silva, professor Matheus Williams Rodrigues Melo, como você já sabe, tá? Ah, e outra, não esquece de se inscrever e dar o like aí não, pelo amor de Deus, ajuda aí a gente. Então vamos lá, números inteiros, revisão. A gente sabe que nós começamos a falar sobre números inteiros já no final, já próximo dessa história de quarentena, né? Foi praticamente a diferença de um mês antes de começar essa quarentena, tá? Infelizmente nem conseguimos terminar todo o conteúdo, tá bom? Mas por que eu estou entrando com essa revisão desses números inteiros? Primeiramente porque eles são extremamente importantes para nós, tá? Para nós da matemática ele é extremamente importante, é um conjunto numérico muito legal de se trabalhar, tá bom? E vocês vão utilizar ele até o final da carreira de vocês, tá bom? Seja ela onde for, vocês vão utilizar esses números inteiros, tá bom? Então vamos lá, números inteiros. Vamos relembrar as coisas que antecedem os números inteiros, tá bom? Começando então pelo conjunto, deixa eu ver aqui, vamos lá. Pelo conjunto dos números naturais, tá bom? Então, começando sobre o conjunto dos números naturais, nós já podemos observar aqui uma reta numérica, onde essa reta numérica ela parte do zero e vai até o infinito e além, tá bom? Passando por 3 e vai até o infinito e além, tá? O que eu posso dizer sobre essa reta numérica? Primeira coisa são os números, né? Se é uma reta numérica, tem que haver números, com toda certeza, né? Ninguém é idiota para não perceber isso, tá bom? Então, se eu tenho esses números aqui, ó, quais são os objetivos desses números? Quais são os objetivos dos números pertencentes ao conjunto natural, ao conjunto dos números naturais? Primeira coisa, contagem de quantidades. Como é que eu consigo contar as coisas? Como é que eu consigo representar a contagem de determinadas situações? Imagine que você tem uma mesa cheia de objetos. Aí eu te pergunto, quantos objetos está na tua mesa? Aí tu vai me responder com toda certeza absoluta um número natural. Seja 5, seja 6, seja 8, 10, 12, 16, 1000, tá? Mas com toda certeza você vai me responder com um número natural. Então, o número natural ele veio justamente para a contagem de quantidades, tá certo? Entendidos? Vamos para a próxima. O que é que eu tenho dentro dos conjuntos dos números naturais? Do conjunto dos números naturais. Primeira coisa, números positivos. E o que são números positivos? São todos os números maiores que 0. E eles estão sempre à direita da reta numérica. Olha só, galera.
Os números positivos, todos maiores que zero, estão à direita da reta numérica. Tá? Então, essa reta numérica que nós estamos vendo aqui é justamente o lado direito da reta numérica. Tá? Essa partezinha aqui é o lado direito da nossa querida reta. Tá bom? Então, vamos lá passando. E além dos números positivos, que estão à nossa direita, como vocês podem observar, nós temos também o número nulo, incluso no conjunto dos números naturais. Tá certo? Mais alguma dúvida para vocês? Espero que eu tenha sanado tudo, tá bom? Prestem bastante atenção, peguem um caderninho de vocês. Nós escrevemos muito sobre isso, então comparem no que eu estou falando agora, tá? Escrevam, raciocinem, leiam, tá? Mas tudo com muita atenção, tá bom, galera? Então vamos para o próximo slide. Eu não posso falar de números inteiros, né, minha gente, sem falar dos números negativos. E o que são esses números negativos? Eu pergunto a vocês. Primeira observação que nós temos é que os números negativos eles não são contados da ordem que nós conhecemos até então, né? A ordem seria 1, 2, 3, 4, 5, mas infelizmente não é. Nós temos o infinito aqui, né? Ou seja, o menos 100, o menos 1000, o menos 1 milhão, assim vai até o infinito. E nós começamos a contagem dessa pequena reta numérica aqui, através do 10. Então, tenho aqui menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Então, eu já começo a observar, oxe, número negativo quer dizer que agora está tudo contrário? Exatamente isso. Os números positivos são exatamente os números contrários dos números negativos. Tá bom? Então, quando eu tiver também números negativos, outra coisa que você tem que observar é sempre se há um sinalzinho de menos, assim, ó, um sinal de menos, tá bom? Do lado esquerdo deles. Se não tiver, não é número negativo, é número positivo, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim vai até o infinito e além, tá certo? O que é que eu tenho que entender sobre os números negativos? Primeira coisa, os números negativos, eles contam perdas, tá? Ou seja, quanto que está me faltando é um número negativo, por exemplo. Se eu tenho 3 borrachas, tá? 3 borrachas, e tomam 2 de mim, quantas estão me faltando? 2, ou seja, eu estou com menos 2 borrachas, tá bom? Se eu estou na conta do banco lá e eu estou com um saldo da conta zerado, e mesmo assim eu tiro dinheiro, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir ainda mais a minha conta, né? o valor que eu tenho lá na minha conta. Então eu vou chegar até ter um valor negativo, tá bom? Então esses aí são alguns exemplos que a gente utiliza. Outra coisa que a gente tem que entender sobre os números negativos. Os números negativos são sempre menores que zero, tá? Estão sempre menores que zero. E além disso, eles estão sempre à esquerda da reta numérica, tá? Não esqueçam disso, tá, pessoal? Recapitulando, contagem de perdas, número negativo. Número negativo sempre menor que zero. E estão à esquerda da reta numérica, ou seja, estão do lado esquerdo sempre, tá bom? Então, esse lado aqui que está, essa reta numérica que está aqui, é justamente o lado esquerdo dela, tá bom? Então, vamos lá. Números inteiros agora, finalmente, para a gente relembrar. Conjunto dos números inteiros. Primeira coisa que eu tenho que observar nos números inteiros é, olha só, eu tenho aqui números positivos, eu tenho aqui números negativos. Dentro dos números positivos, eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e por aí vai. Dentro dos números negativos, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Até o infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Tá? Mas bem no centro, olha só, eu tenho o número 0. Professor, o número 0 ele é positivo ou ele é negativo? Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele possui valor nulo. Então, o 0 ele não se encaixa nos números positivos, eles também não se encaixam nos números negativos, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Nessas perguntas. Eu vou colocar meu óculos aqui. O que é que eu posso entender mais depois? Olha só, se eu observar direitinho, eu conheço esses números.
O que está mais claro aqui seriam os números negativos, que nós vimos no slide anterior. Mas tem uns carinhas aqui que estão bem interessantes, que são os números positivos, que nós também já vimos no segundo slide da nossa aula, tá? Então eu tenho aqui, ó, se observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, indo para a minha direita e aumentando, eu tenho os números positivos, justamente como estão aqui na reta numérica do conjunto dos números inteiros, tá? Então, se eu tenho aqui o zero e se eu tenho os números positivos, olha só, imagine que eu estou fazendo um círculo aqui, ó, arrodeando 0 e arrodeando mais 10. Se eu tenho os números positivos e o número 0, significa então que eu tenho os números naturais. Então, pensa só, galera, pensa só. Então, o conjunto dos números inteiros, eles então possuem um conjunto dos números naturais dentro deles, né? Que maravilha! E além de possuir o conjunto dos números naturais de lado deles, imagina qual é o outro conjunto que está dentro dos números naturais? O conjunto dos números negativos, olha só. Então, a diferença entre os números naturais e os números inteiros é justamente os números negativos. Porque nos números inteiros eu tenho números negativos e nos números naturais eu não tenho. Tá bom? Então, quais são as primeiras observações que nós temos que fazer? O conjunto dos números inteiros, ó, são a união entre o conjunto dos números naturais e os números negativos. Ou seja, eu estou pegando os meus números naturais e colocando dentro dos meus conjuntos dos números inteiros, do meu conjunto dos números inteiros, tá bom? E dentro do conjunto dos números inteiros, ele leva junto também os números negativos, tá certo? Então é isso que vocês têm que entender. Após isso, o que é que eu tenho que saber também? Os números à direita da reta numérica são sempre maiores que os que estão à sua esquerda. Ou seja, qualquer número que está à minha direita vai ser maior do que qualquer número que está à minha esquerda. Tá bom? Um exemplo aqui, eu tenho menos 10 e mais 1. Quem é maior, menos 10 ou mais 1? Vamos lá, o que eu disse, se está à direita, ele é sempre maior. Então, mais 1 vai ser maior do que o menos 10. Tá? Então, se eu tenho menos 9 e menos 7, quem vai ser o maior? Menos 9 ou menos 7? Quem é que está à direita? Menos 9 ou menos 7? Menos 7. Então, menos 7 será sempre maior que menos 9. Tá? Observe que quanto maior for o valor absoluto, o que é o valor absoluto? É o valor do número sem o sinal, ou seja, o valor absoluto de menos 50 vai ser quem? 50, tá certo? Então, vocês conseguem melhorar isso aí de uma maneira bem fácil. Tá? Vocês conseguem descobrir isso aí de uma maneira bem fácil. Desculpa aí, foi o notebook que deu uma descarregada, mas agora já está bem melhor, não é isso? Então, o que é que eu posso falar para vocês, minha gente? Observem que quanto maior for o valor absoluto dele, não é isso? Quanto maior for o valor absoluto do número negativo, menor ele será. Tá certo? Fica a dica aí para vocês. Mas vocês não precisam se preocupar com isso agora. Vamos agora para a explicação da atividade rapidinho. Vamos lá. Explicação da atividade semanal. Atividade: pesquisar exemplos atuais da aplicação dos números inteiros no cotidiano. Ou seja, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar onde estão os números inteiros no nosso cotidiano, na nossa vivência, tá? E vão me mandar esses exemplos, tá certo? Então, nós sabemos que a matemática está em tudo, os números estão em tudo. Então, eu preciso que vocês me mostrem onde é que eles estão. Basicamente isso. Lembrando que os números inteiros são os positivos, os naturais e o zero, tá certo? O que é que eu quero nesse trabalho? Observações. Eu aceito no mínimo 5 exemplos. Não aceito nem 2, nem 3, tá? Somente a partir de 5 exemplos. E vocês, de onde é que vocês podem tirar isso? Tá? De notícias, revistas, jornais, redes sociais, entre outros meios que vocês vão encontrar. Tá? Eu aceito links, prints, fotos e textos. Tá bom? E tudo isso deverá ser enviado para o Google Sala de Aula. Tá certo? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Se surgir alguma dúvida, assiste a aula novamente e manda mensagem no WhatsApp para mim. Tá certo, pessoal? Um beijo a todos e até mais. Estou no aguardo da atividade. Valeu!